Olá, pessoal. Sou eu, Marcos. Estou aqui com vocês a pedido de um, de um seguidor que viu o vídeo no YouTube a respeito da retinoscopia e pediu algumas informações a respeito da retinoscopia, que está com um pouquinho de dificuldade. E como os meus vídeos sumiram do canal, meus vídeos foram hackeados, eu estou aqui com vocês para fazer esse videozinho. Tá? Então, basicamente, aqui é o simulador de retinoscopia, tá? Foi feito pela Alcon, disponibilizado pela Alcon faz uns 20 anos que eu estou com ele, e eu utilizo de vez em quando para passar algumas informações para os alunos. Então, aqui nós temos o simulador de movimento do retino, aqui nós temos as ametropias, de acordo com a classificação, miopia, hipermetropia, astigmatismo miópico, composto miópico, hipermetrópico, hipermetrópico composto e misto. Então, eu posso configurar cada um deles ou eu posso também esconder e encontrar, sortear qualquer um aqui e fazer o teste de acordo com o que eu tenho. Aqui nós temos a visualização fisiológica, né, onde que vai ser formado o foco na parte da ótica oftálmica, né, onde que vai ser formado o foco dessa metropia, a fórmula ótica de montagem da dioptria e da transposição, e o auxílio ou não, o emprego ou não da distância da lente LR para compensar a distância focal. Aqui embaixo nós temos observação que pode ser feita pelas esferas, né, pelas lentes esféricas, e temos aqui também as lentes plano cilíndrica. Vou fazer com vocês uma observação que eu acho mais simples, que é a observação por esferas, observando tanto a sombra quanto o reflexo. Vocês vão ver que são dois procedimentos iguais, tá? Que o que vai diferenciar aí é somente a marcação. Tá? Nesse caso, vamos colocar um astigmatismo qualquer aqui, vamos colocar um astigmatismo -2, plano -2, para identificar qual é a diferença entre eles. Eu brinco que o primeiro passo é identificar se existe diferença entre os meridianos. Então, ó, vou travar aqui a imagem, vou mostrar aqui para vocês o que nós vamos observar. Nós vamos observar isso aqui, olha, a sombra. Então, a retinoscopia, ela é o quê? Ela é a anulação, ela é evitar que aconteça a sombra dentro do reflexo que vocês estão observando. Então, aqui dentro da retina, aqui dentro da pupila, nós vamos observar o reflexo retiniano e eliminar essa sombra. Então, essa parte aqui é a sombra que tem que ser eliminada. Só que existe uma outra observação também que pode ser utilizada, que é através do reflexo. Então, eu eliminando sombra ou eliminando reflexo, vai dar na mesma. Tá? O que eu quero é preencher, o que eu quero é completar toda essa estrutura para observar que vai ser uma parte que vai estar neutralizada. Então, eu quero neutralizar quem? Quero neutralizar os movimentos. Basicamente, é isso que vai acontecer na retinoscopia. Neutralizar movimentos, tá? E para isso eu vou utilizar o meu retinoscópio observando em todos os meridianos. Olha, observem aqui. Travei. Observem aqui. Deixa eu tirar essa tela daqui, senão ela vai me atrapalhar. Ó, a posição que está essa sombra e a quantidade que eu tenho de reflexo. Então, é observando essas informações que eu vou ter a comparação em todos os meridianos. Vou girar a luz aqui do retinoscópio. Observem que ele vai mudando o comportamento de acordo com a posição que eu estou da luz. Tá? Então, nesse sentido que eu vou alterando esse movimento, estou mudando a faixa de luz, olha, o reflexo vai de largo para fino. Então, nesse caso aqui, eu tenho que os dois meridianos que existem, eu consegui observar que existem dois meridianos. E que eles são diferentes. Por quê? Porque existe a diferença dos feixes de luz, do reflexo que está sendo observado. Tá? O reflexo está mais largo e o outro reflexo está menor, ou largo e fino. Vai de acordo com o que vocês observarem. Então, existe uma diferença. Qual é o primeiro passo? Identificar
qual é essa diferença. Identificar qual a diferença. Então, aqui, o que nós vamos fazer? Adotando esse princípio, nós vamos trabalhar, eu vou trabalhar agora com a identificação desses meridianos. Deixa eu falar aqui. Vou identificar qual é o meridiano em que está acontecendo esse processo. Então, aqui eu tenho, aqui eu tenho, aqui eu tenho. Já consigo observar o movimento, mas eu gosto de falar ele no próximo passo. Estou aqui, já sei que está 90 e já sei que está 180. 90 e 180. Então, o que eu tenho? A 180, olha, eu não tenho movimento nenhum. Ele já está neutralizado. Então, a 180 já posso marcar aqui, olha, observando quem? Observando o reflexo, olha, esse reflexo está a 90 graus. Então, aqui existe, porém a 180, o reflexo não existe. Venho aqui no reflexo, olha, já tenho informação que é 180, se não precisei de lente nenhuma para consertar ou para neutralizar, e vou para o próximo, sabendo já que o contralateral dele é 90. Então, a 90, o que eu preciso observar agora? No próximo passo é observar o sentido do movimento, do movimento da sombra. Ou, se for o caso, do reflexo, depende do que você estiver observando, tá? Se ele está a favor ou contra. Em relação a quem? Em relação à luz de observação do retino. Então, basicamente, eu vou reparar se essa luz aqui, vou tirar aqui, se essa luz travar, se esse reflexo que acontece está a favor, deixa eu me ajeitar aqui com ele, se esse reflexo que está aí está a favor, ó, se esse reflexo vai se movimentar para cá ou para cá, em relação ao trabalho que vai fazer a luz do meu retino. Onde está a luz do retino? A luz do retino está compreendido como essa parte branca aqui, olha, a parte mais clara. Aqui faz alusão à luz. Então, vamos lá, vamos observar como que ele se comporta. Se eu venho da direita para a esquerda, ele vai da esquerda para a direita. Então, isso significa que é um movimento contra. Já observei aqui que ele, então, tem um movimento contra. E quando nós temos um movimento contra, o que nós fazemos? Nós colocamos lente negativa. Ainda continua contra, negativa. Ainda continua contra, negativa. Ainda continua contra, um fiozinho contra. Ó. Aqui eu neutralizei. Aqui já não tem reflexo algum. É lógico que vocês conseguem observar que tem um brilho. Vai acontecer o brilho porque é o brilho que está, o brilho retiniano, é o resultado do que vocês estão observando com a luz batendo na retina e voltando para vocês. Vai ter o brilho. Porém, não tem movimento. Então, nesse caso aqui, ele neutralizou com menos 2. Venho aqui, faço a anotação, menos 2 a 90. Pronto. Identificamos os dois meridianos com poder dióptrico. E é importantíssimo que vocês estejam no meridiano correto, porque se eu colocar 5 graus a menos, eu não consigo neutralizar ele, olha. Então, vocês vão ficar quebrando cabeça, tentando achar o resultado, tentando neutralizar, e não vão conseguir, porque está com 5 graus a menos. Então, sempre alinhar na direção em que está o meu reflexo, direção em que está o reflexo ou a sombra que vocês estão observando, tá? Neutralizei, coloquei no 90, ó, acabou tudo. E se eu for para o contralateral, o que vai acontecer? Vai ficar inverso, ó. Por quê? Porque essa dioptria que está aqui, a dioptria de 2, de menos 2, ela está para corrigir a 90. Ela não está para corrigir a 180. Tá? Observando o reflexo. Ó, observando essa parte aqui. Observando essa parte aqui, olha.
do reflexo. Eu estou observando essa parte. Tá? Vocês vão entender o porquê que eu estou frisando bastante isso, porque quando eu for observar a varredura, vai ser o inverso disso. Tá? Então, basicamente, identificamos aqui. Qual que é o próximo passo? Identifiquei que tem esse meridiano, identifiquei que tem esse meridiano, o próximo passo é fazer a continha e deixa eu apagar esse sentido aqui, que tá sem sentido. Deixa eu apagar ele. O próximo passo é fazer a continha para montagem da dioptria. Aí, aqui é uma regra, uma regrinha específica. Então, eu adoto a dioptria mais positiva como esférica. A diferença entre esférico entre o meridiano 1 e o meridiano 2, ele vira o cilíndrico. E o eixo eu adoto, nesse caso, do reflexo, o eixo do menos positivo. Tá? Por quê? Porque aqui eu estou observo o reflexo. Tá bom? Então, nesse caso aqui, olha, vou montar essa dioptria. Como que vai ficar? Entre 0 e menos 2, qual é o mais positivo? É o plano. Tá? A diferença entre os dois, eu estou no 0. Para chegar até o menos 2, quanto que eu vou andar? Menos 2. E o eixo do menos positivo? Tá? Nesse caso, qual que é o menos positivo? 180 ou 90? Menos 2 é 90. Então, 90. Essa é a dioptria da minha refração, olha. Plano menos 2 a 90. Então, aqui eu tenho o resultado da minha retinoscopia. É lógico que dentro do olho não vai estar desse jeitinho. Dentro do olho não vai aparecer bonitão, assim, chamando você para essa diferença. Mas também não vai aparecer tão diferente disso. Vai um pouquinho mais embaçado, depende da qualidade do produto, do equipamento que você estiver utilizando. Eu posso falar agora que eu não estou em aula, que o El Charlie vai ser melhor, então a observação vai ser melhor, acaba tendo mais luz para você observar. Então, vai muito do equipamento e vai muito do equipamento que está atrás também, atrás do aparelho, que é você que está observando. Tá? Então, isso aqui eu resumo em prática. Não tem jeito, isso aqui é prática, bastante prática e até ficar top da galáxia. Tá ok, pessoal? Então, isso foi a primeira observação, a observação através do reflexo. Bom, zerei tudo aqui, continuando. Acredito eu que eu nem cortei o vídeo aí, o vídeo inteiro, mas tudo bem, devo dar uma picotadinha. Mas agora eu vou fazer a observação através de quem? Através da sombra, que é, pessoal, do mesmo jeito, olha. Aqui eu tenho, eu não posso passar aqui dentro, ó. Se eu passar aqui dentro, ele ativa o retino. Eu tenho que passar por fora para acionar a caneta. Então, aqui, qual é a observação? Eu vou observar a sombra, o movimento que a sombra vai fazer. Só que eu não levo em consideração, não levo mais, igual eu levei no reflexo, a luz. Eu levo em consideração a varredura. Tá? A varredura é o movimento em que a luz faz de um lado para o outro. Essa é a varredura. Então, quando eu pego e passo o meu retino aqui na observação, olha, essa parte branca aqui, olha, está observando a 90, porém a varredura está a 180. Eu estou fazendo um movimento reto aqui, olha, 180. Vou pausar aqui. Desculpa. Eu estou fazendo um movimento, olha, a 180. Vou pausar aqui para vocês verem que o meu retino vai passar nessa linha aqui, que é uma linha de 180 graus, está reto. Eu estou observando o reflexo que está a 90, porém varrendo a 180.
Então, olha, eu vou deixar a anotaçãozinha aí e vou novamente passar aqui o meu retino, ó, a 180. E o restante é tudo a mesma coisa, observar, ver quanto que está, se está positivo, se está negativo, se está a favor, se está contra, tá? Neutralizado. Então, nós já temos o resultado. A 180, nós temos que... A 180, quem está a 180 é o reflexo. Tá? Então, eu estou observando a 90. Tá? Estou varrendo a 90, olha o meu retino na vertical. Estou varrendo a 90, procurando o meridiano de 180. Venho aqui, estou varrendo a 90, e a 90 eu encontrei que é plano. Como eu sei que o contralateral vai ser o resultado do segundo meridiano, 180. Então, eu volto lá, olha, coloco ele a 180 para observar como que está o reflexo. O meu reflexo vai estar 90, mas o meu movimento está a 180. Então, a 180 ele está a favor. Vou lá e coloco lente negativa, coloco lente negativa, coloco lente negativa, até neutralizar. Então, neutralizei o meridiano de 90, o reflexo está 90, eu neutralizei ele a 180. Com qual dioptria? Com menos 2. Venho aqui, menos 2. Olha só, deixa eu tirar essa marcaçãozinha aqui do meio para ela não atrapalhar a gente. Tirar essa estruturinha aqui do meio para ela não atrapalhar a gente. Então, aqui, olha só. O resultado em si, a fórmula vai ser montada do mesmo jeito. Vou levar em consideração o mais positivo como esférico. A diferença dos dois meridianos, de M1 e M2, é igual ao cilíndrico. Só que aqui o eixo do astigmatismo, eu vou considerar da dioptria mais positiva. É o inverso do de baixo. Tá? Lembra que aqui era o menos positivo? Aqui é o mais positivo. E monta dioptria. Monta dioptria normalmente. Ó. Qual que é o mais positivo aí? Plano. Qual que é a diferença entre os dois? Menos 2. E o eixo do mais positivo? Qual que é mais positivo? 90 ou 180? Mais positivo é 90. Então, o resultado dá na mesma. O que acontece, a grande pegadinha, a grande sacada aqui é, eles invertem. Olha, 90 está nessa posição, plano. E aqui, observando o reflexo, 180 vai ser plano. O resultado é o mesmo. Tanto faz. Quem tem facilidade de buscar a sombra, busca a sombra. Quem tem facilidade de buscar o reflexo, busca o reflexo. O importante é que, no final, dê a dioptria, ó, dioptria igual de acordo com a regra que é passada. Tá? Então, basicamente, retinoscopia é isso. Não tem muito segredo, não, tem muita dificuldade, não. É mais prática, é mais fazer a prática para poder observar o reflexo. E aqui também, olha, a mesma coisa. Se eu não estiver alinhado ao meridiano em que está pedindo o reflexo, eu não vou conseguir neutralizar. Por quê? Porque no astigmatismo, nós sabemos que todos os meridianos são diferentes. Então, aqui tem uma dioptria, aqui tem outra, outra, e assim vai repetindo. Ok? Então, é isso aí. Basiquinho. 10 minutinhos de vídeo para vocês pegarem um pouquinho mais a respeito da retinoscopia. Espero ter ajudado. Qualquer coisa, manda um alô aí que nós vamos conversando e com o tempo eu vou montando alguma coisa para vocês.